Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Juliana Cunha, sou terapeuta energético espiritual e vou dar início a mais uma leitura intuitiva coletiva. Caso você ainda não tenha ouvido nenhuma leitura, é importante ler a descrição do vídeo antes para entender melhor este trabalho. E se você sentir de fazer uma leitura de aura particular, acesse o meu contato também na descrição do vídeo. Então vamos lá. Faça respirações suaves e profundas. Fique num lugar tranquilo, sente numa posição confortável para receber esta leitura. A primeira imagem que eu vejo é o eclipse do Sol. Eu vejo, a sombra da Lua indo para frente do Sol e é um eclipse total. Só que quando ocorre o alinhamento do eclipse total, é como se tivesse sido parado aí. Não há movimento mais. E aí é como se tivesse passado muito tempo sem a Lua sair de frente do Sol, né? A Lua, ela nos remete muito à questão emocional, o trabalho do emocional, da questão do feminino, e dos movimentos das águas, das águas internas, das águas externas. Então é como se quando a Lua paralisou ali na frente do Sol, é como se isso tivesse movido ou criado, na verdade, um distúrbio, tanto nas águas do mar, quanto nas águas internas, como se fosse realmente uma turbulência. E essa turbulência, ela passou um período longo, bastante longo. E é como se as pessoas que entraram nesse período de eclipse, neste período da noite escura da alma, é como se assim, foi tão longo, tem sido tão longo esse período de turbulência externa e interna, que a pessoa já está muito cansada. É como se ela já aprendeu muitas e muitas lições, ela já está conseguindo acalmar, mesmo com este não movimento, digamos assim, da Lua e do Sol, mas é como se ela já tivesse conseguido ter o autodomínio das suas águas internas, apesar da condição externa, apesar da condição, digamos assim, astrológica também, dos mares, enfim, da turbulência externa. Ela já conseguiu aprender tanto que ela tem um certo autodomínio. Não é constante, às vezes oscila, o que é natural, até pela condição externa, ficar puxando ela para que essa turbulência agite novamente as suas águas internas, mas ela já consegue manter, por um período maior, esse equilíbrio interno. Mas apesar desse autodomínio, apesar de todo o aprendizado, que a expansão de consciência que foi realizada nessa noite escura da alma, existe também um cansaço. E existe também uma certa descrença de que um dia o Sol vai voltar a brilhar. Como se já foi tão longo esse período da noite escura da alma, que é como se, mesmo tendo esse autodomínio, é como se essas pessoas que se identificarem com essa leitura, é como se elas já tivessem assim, meio que resignada de que a vida vai ser assim, que não vai ter mais sol, que vai ser essa escuridão, que o trabalho dela ou a vida dela é manter-se nesse equilíbrio, estar sempre nessa constante necessidade de se equilibrar. É como se a vida fosse isso.
É como se ela não conseguisse mais entender ou acreditar ou sonhar que vai brilhar o sol e que essa fase vai passar e que vai vir períodos de alegria, períodos de primavera, né, períodos de colheita. Então é como se ela tivesse um pouco descrente de que esse período vai passar. E é como se ela mesma assim tivesse abdicado dos seus próprios sonhos, assim, é como se ela não quisesse mais sonhar, porque ela não acredita que seja possível, né? É como se ela dissesse assim, se eu começar a sonhar, se eu começar a querer imaginar uma vida com sol, com luz, com alegria, com as coisas que ela deseja, ela vai se desequilibrar e vai se frustrar, né? Vai se frustrar e vai se desequilibrar. Então é como se ela tivesse abdicado, aberto mão de até visualizar ou imaginar ou de pensar com relação aos seus sonhos. É como se a vida tivesse se resumido a isso que ela vive, de equilibrar as turbulências internas e externas, né? De ter esse movimento de ter esse equilíbrio. Eu vejo ela como se fosse uma malabarista, né? Cheia de pratos, onde ela precisa... Os pratos vêm de onde ela menos espera e ela precisa equilibrar junto com os que já estão ali e para não deixar nenhum cair, né? E o receio dela é que comece a cair, ela perca total equilíbrio e tudo se vá por água abaixo, né? Tudo se quebra ali diante dela. Então ela ainda tem esse medo também. E uma das coisas um dos grandes aprendizados que, na verdade são dois, que ainda está neste movimento, né, ainda está necessitando de ainda dar uma certa pincelada, uma certa olhada para essas duas questões, é a necessidade de controle, que é justamente essa percepção de estar equilibrando muitos pratos ao mesmo tempo e o medo de perder o controle disso e que tudo vai cair ali, que tudo vai se quebrar, que tudo vai desmoronar diante dela. E a outra questão é o apego. Então são esses dois aspectos que ainda precisam de um certo refinamento para que essa pessoa consiga sair dessa noite escura da alma. E aí ela é como se essa pessoa estivesse questionando assim, mas se eu soltar a necessidade do controle, todos esses pratos vão cair, vai tudo desmoronar. É para isso acontecer, né? Como se fosse esse questionamento assim, e se tudo desmoronar, o que é que eu faço? Né? O que é que eu vou fazer? E aí vem assim, como se tem coisas, tem pratos, digamos assim, nessa metáfora, que não é da sua responsabilidade sustentar, equilibrar. Tem coisas que você tomou para si e que não cabe a você. Tem coisas que não estão no seu controle. Tem coisas que não cabe a você manter esse equilíbrio. Então, quando você se coloca na necessidade de controle, você se coloca num lugar que é muito cansativo, que é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande que 95 a 99% desses pratos que você está tentando segurar, que você está tentando equilibrar para não desmoronar, não cabe a você. Então o que vem aqui nesta dinâmica, é claro que essa é uma leitura coletiva, para cada pessoa vai ser relativa a um aspecto diferente, tá? Mas o que vem nessa dinâmica solte esses pratos.
Solte todos eles. Deixa, se tiver que cair, caia. Se tiver que quebrar, quebra. Deixa que as coisas, elas vão se reorganizar, indo cada coisa para o seu lugar. Então é como se você precisasse realmente abrir mão dessa necessidade do controle e abrir mão de tentar manter tudo sob controle mesmo, né? De não, assim, esse medo de que as coisas quebrem, de que desande, de que não dê certo. Então solta isso. Se desapega disso, se desapega dessa necessidade de que nada dê errado, que nada saia do controle, sabe? Então, essas duas questões do apego e da necessidade do controle, elas trazem a mesma essência, né? Desse medo de errar, desse medo de perder, desse medo de ser julgada, desse medo de fracassar. Então, tudo isso precisa ser limpado, liberado, para que você se entregue, porque é uma entrega total, e essa entrega total não quer dizer passividade, é uma entrega total, o sentir-se, né, o se colocar realmente na entrega à vontade divina e se abrir para receber as orientações da sua presença eu sou, para que você saia desse lugar, para que você abra o portal, onde nesse portal você vai sair dessa noite escura, dessa turbulência. E aí vem a pergunta, até quando você vai sustentar esse lugar que não dá certo, que não te serve, que não dá frutos, que só te faz se sentir frustrada, cansada ou cansado, né? Não importa que o gênero, né? E até quando você vai sustentar isso, essa dinâmica, né? Que está sendo representada aí por esses pratos que você fica equilibrando e cada vez mais vem outros pratos e você, né, se vira nos mil para manter tudo em ordem, sem que nenhum caia, né? Então, até quando você vai se manter assim? E aí, quando essa pessoa que está, né, nesse equilíbrio, né, de vários pratos, ela tá tão rápida assim, que parece que ela tem vários braços, várias mãos, de tão rápido, só que isso está esgotando a energia dessa pessoa, né? Isso está esgotando a força dela e está impedindo ela de usar a energia dela para criar outras coisas, né? E aí quando ela entende que ela não precisa dar conta disso tudo, que ela não precisa sustentar isso, que a maior parte disso não se refere a ela, não é o papel dela, aí ela baixa os braços. E aí quando ela baixa os braços, os pratos vão sumindo, né? Quando ela abre mão dessa necessidade de controle, quando ela se desapega da necessidade de nunca errar, de, né, não fracassar, de ter que provar algo para alguém ou para si mesma que pode, que dá conta. Quando ela abre mão de tudo isso, quando ela desapega de tudo isso, os pratos começam a sumir. E aí somem quase todos, só fica um, e esse um cai assim, bem nas mãos dela, embora ela esteja com os braços abaixados, o prato vai caindo tão assim lentamente que ela pega esse prato. E aí, escrito nesse prato tem: parabéns, você agora pode passar de fase. E aí quando ela lê essa mensagem, quando a pessoa, né, a pessoa, pode ser homem ou mulher, quando lê a mensagem, aí um portal de luz se abre do lado da pessoa e ela passa. E quando ela passa, todo esse cenário do eclipse solar,
de escuridão, de turbulência do mar. Todo esse cenário ele vai se dissolvendo. E no outro cenário, ela adentra, né, no lugar que está também na praia, só que agora o sol está brilhando, está iluminando, um lugar de muita beleza, de muita abundância. E ela olha assim para tudo isso e ela fica maravilhada e agradecida, porque é como se fosse um sonho que ela... É como se ela tivesse entrado num sonho. E ela até fica assim, se tocando. Será que aqui é verdade? Será que de fato aquele movimento, aquela noite escura da alma acabou? E aí ela respira, agradece, fecha os olhos e abre várias vezes para ver se aquilo é real. E aí ela entende que sim, que finalmente finalizou aquela grande noite escura da alma, que finalmente agora ela pode retornar à vida. E aí ela vai caminhando pela praia, sentindo o calor do sol, sentindo muito prazer em sentir, né, o calor do sol tocando sua pele, a brisa do mar. É como se a experiência de vida dela tivesse muito mais aguçada. É como se a percepção dela com relação à vida em si tivesse muito mais aguçada. E ela fica, é como se ela tivesse nascido novamente, né? É como se ela estivesse experienciando a vida de um outro lugar, de uma outra forma, mais profunda, mais intensa, mas ao mesmo tempo suave, leve, alegre. E é isso. Então a mensagem desta leitura para quem vem, né, nesse processo que muitos chamam de noite escura da alma, um processo de introspecção, da necessidade de olhar para dentro, de perceber suas sombras, de expandir a consciência, de curar muitos aspectos, né, para poder passar de fase, para poder evoluir, crescer, evoluir. Então, para quem está nesse momento, o que fala aqui é que a chave é justamente esse desapego da necessidade de controle, que tem muito a ver com o medo de fracassar, o medo de errar, o medo de que as coisas desmoronem ao seu redor. Então apenas solte, libere, se permita se entregar plenamente à vontade divina, se permita ancorar a presença e o sou, para que ela conduza você para esta nova etapa de alegria, de abundância, de luz, de clareza. Respira. Então, se você gostou desta leitura, curta, comente, compartilhe para que mais pessoas possam receber essa mensagem. Gratidão. Namastê.